Vamos voltar? Ju, você falou até babá na primeira parte dessa aula, colocou várias coisas, me motivou, né? Me incentivou, tocou meu coração e eu quero mudar. Como é que eu faço para mudar essa realidade? Vou trazer de novo, referenciar Ricardo Salles, né, que é o fundador da Mais Diversidade, que já está tudo aqui embaixo para vocês, né, todos os links aí para vocês entrarem mais nesse campo. E ele diz que se você quer mudar essa realidade, a gente tem que primeiro olhar para si. Em vez de ficar pensando em estratégias, olhando o número, vamos olhar para si primeiro. E aí ele dá 3 passos para a gente começar a pensar em trabalhar a diversidade. O primeiro deles é um processo reflexivo, onde você vai entender aonde que você se encontra nessa pauta sobre diversidade e quais são seus privilégios nesse processo. Então, vou fazer esse processo. Então, eu sou uma mulher, sou branca, sou hétero, sou de classe média ou de classe média alta, né, baseando nos dados, né, da população. Tenho alta escolaridade, não sou gorda, minha religião parece não ser um grande problema, não tenho AIDS, nunca fui presa. Será que eu quero tratar de diversidade para falar só de mulher? Ou será que eu realmente vou ter empatia? E aí falando na questão do privilégio branco, né? Quando eu olho ao meu redor e vejo que nada na minha história tem a ver, por exemplo, com os negros, né? Que quando eu estudei história na escola, todos os representantes eram brancos, e aí aquilo fazia parte da minha história, eu me identificava com aquilo, né? Já uma pessoa negra, não. Quando eu entendo que o fato dos meus pais terem me colocado num colégio particular e terem me dado a oportunidade de estudar e não ter que trabalhar muito cedo, orientou para minha carreira. O que eu faço com isso? Entender o privilégio não é para a gente sofrer e falar, ai, por que eu sou branca? Não. Eu reconhecer que existe sim um privilégio e me mover para que outras pessoas que hoje não têm esse privilégio, elas possam ter. Então, o primeiro passo é pensar aonde que você está nessa pauta e como você pode fazer para que outras pessoas tenham os privilégios que você tem. Como que você pode ajudar para fazer a diferença? Qualquer pessoa pode ajudar. Todo mundo tem que ajudar para a gente conseguir, né, caminhar a passos mais largos nesse processo. O segundo passo, depois de fazer essa reflexão, é você perceber qual que é a sua posição nesse cenário. De onde que você está falando? Quais são os privilégios desse processo e quais são os seus vieses? Quais são os seus preconceitos? Eu acho que essa é a parte mais difícil e mais fundamental nesse processo de se querer uma diversidade. O que eu olho e eu realmente penso? Eu realmente associo negro à criminalidade? Eu associo pessoas gordas às pessoas lentas? Eu faço? É olhar para si. Eu acredito, e isso não te torna uma pessoa pior hoje, né? A gente só muda aquilo que a gente reconhece que precisa ser mudado, né? E quando eu nego isso, porque é feio, é um lado feio de mim, eu não me proponho a mudança. Então, o que eu quero pedir para vocês é que vocês entendam que a gente nasceu nessa sociedade. Então, sim, eu sou machista, eu sou uma mulher e eu sou machista. Muitas vezes eu me pego fazendo comentários machistas. Mas é o fato de eu não querer mais isso para mim que me faz refletir sobre esses meus comentários. E eu vou errar várias e várias vezes e não tem problema. O que não pode é a gente deixar de querer mudar pelo medo ou pelo esforço que isso vai nos fazer. Então, você vai, nesse segundo momento, olhar para onde você tá, quais são os seus privilégios e quais são os seus preconceitos, para a gente conseguir trabalhar melhor esse ponto. E, por fim, a gente precisa ter alteridade. E aí, assim como o Ricardo Salles falou, né, eu não sou filósofo, eu não sei entrar muito nesse tema, mas eu vou mostrar para vocês, né, a alteridade, ela vai ser a ideia de que a minha existência, ela é construída com contato com o outro. Então, eu identifico que a minha construção passa pelo contato com o outro e que eu preciso olhar esse outro sem julgamento, né? Eu preciso entender que é uma outra realidade e que tudo bem, e que a gente pode se somar, né? Crescer juntos enquanto indivíduos. Então, passando aí por esses 3 passinhos, né? A gente pode pensar aí em montar um programa e fazer um processo de diversidade no nosso ambiente. E aí, Ju, não trabalho. Amigos. Procurem amigos de outras categorias. Ju, eu não gosto de fazer amizade. Redes sociais. Começa a consumir produtos de outras pessoas, né? Começa a ler coisas que falam de outras realidades que não as suas. Acho que vai ser um bom exercício.
tá? E aí, se você ainda não se convenceu que isso é muito legal, Ju, tem que fazer diversidade. Não, Ju, eu sou empresária, eu só quero dinheiro e eu não sei se eu quero esse trem de diversidade, não, dá muito trabalho. Me dá algumas razões para eu querer fazer diversidade e inclusão social dentro do meu ambiente de trabalho. Vou te dar 8. E aí você vê aí se tá suficiente. Se não tiver, você me liga. Manda uma mensagem, deixa um comentário, que eu vou procurar outros aí pra gente comentar. Então, por que diversidade é importante para as empresas? Primeiro, adaptação ao perfil dos clientes, diminuição de conflitos, rotatividade, ela diminui, maior flexibilidade, produtividade melhora, o desempenho financeiro é fortalecido, a imagem corporativa é valorizada e a gente tem um fator crítico de sucesso. O que as pesquisas vão dizer, e aí eu já estou dando um nono motivo para isso, é que organizações que trabalham com diversidade, elas têm maior nível de engajamento dos empregados. E por isso, menor rotatividade, a gente vai trabalhar cada um desses temas aí que eu coloquei para vocês. Por quê? Porque diversidade tem a ver com propósito, tem a ver com devolução para a sociedade e as pessoas se engajam nesses temas, né? Cada vez mais se engajam nesses temas. Então, sim, é por isso que a gente precisa fazer, é um dos motivos que a gente precisa fazer diversidade e inclusão social nas organizações. Então, trazendo aí um pouquinho de descritivos para cada um desses critérios, né? O primeiro deles é adaptação ao perfil do cliente. As empresas com uma mão de obra diversificada têm melhores condições de colocar os seus produtos e serviços no mercado, atendendo consumidores cada vez mais diferenciados. A minha empresa produz para a sociedade. A sociedade é cada vez mais diversa, a globalização, eu atendo vários grupos. E para eu conseguir oferecer o melhor produto para determinados grupos, eu preciso ter representantes desses grupos dentro da minha organização, né? Então, é sim uma das formas de conseguir oferecer diversidade, sempre. Diversidade é a primeira coisa, né? Os primeiros estudos vão falar sobre isso, que maior diversidade, maior inovação. Então, é uma questão interessante. A segunda, que talvez seja até um pouco controversa, né? É que, sim, há diminuição de conflito quando a gente tem um ambiente que promove diversidade, né? Estimular o respeito às diferenças é um passo indispensável para diminuir as discussões resultantes das divergências de ideias. Pensando nisso, é natural que nessas empresas seja difundida massivamente uma cultura de respeito e tolerância, educando os profissionais a lidarem com esse tipo de questão. Então, se eu já estou habituada a lidar com pessoas diferentes, que têm perspectivas diferentes, porque elas têm vivências diferentes, naturalmente, quando há um processo de conflito, né, quando há uma divergência, na verdade, de ideias, eu já estou acostumada a viver com o diverso. E isso não me causa um conflito, né? Um conflito prejudicial, um conflito mais difícil de ser administrado. Então, sim, pessoas que estão habituadas a lidar com diversidade, ambientes diversos, elas promovem menos conflito dentro da organização. Um outro motivinho aí muito legal para o RH que a gente adora é a diminuição aí da rotatividade. A experiência de várias empresas mostra que a atenção à diversidade pode conduzir à redução da troca de mão de obra e maior flexibilidade também, porque uma cultura organizacional pluralista favorece a adaptação a essas mudanças. Minha língua está travando, né? Depois de tanto tempo falando. Então, gente, quando a organização ela já está acostumada a todas essas possibilidades, a essa diversidade, assim como o mundo é diverso, né? Quando as pessoas são mais abertas a mudanças organizacionais, então fusões, trocas de gerências, processos todos, porque ela já está acostumada com uma diferença, né? Então, quando vem algo novo, assim como a ideia de outras pessoas no ambiente de diversidade, isso para ela já é comum e ela aceita isso de forma mais fácil, assim como a rotatividade, né? E aí eu vou trazer um gancho que é assim: quando o empregado, principalmente o que está dentro de uma minoria, ele se insere na empresa e ele é efetivamente incluído nessa organização, ele faz de tudo para não sair. Porque ele tem a possibilidade de falar sobre ele, de ser ele, que não é comum, infelizmente, na maioria das empresas. Então, quando eu sou homossexual e eu posso, por exemplo, né, falar que eu tenho uma parceira, falar, né, pedir, fazer com que ela entre no meu plano de saúde, porque nós temos um casamento ou uma união estável, e eu posso falar sobre as minhas mazelas, sobre o meu dia a dia,
falar sobre as coisas que eu penso, sem medo de ser taxada ou de apontarem um dedo para mim, eu sim vou querer sair muito menos. E as pessoas ao meu redor vão ter uma visão mais positiva da organização e elas também não vão querer sair. Então a gente verifica, os estudos estão dizendo isso, que diminui a nossa rotatividade. Produtividade melhorada. Um ambiente com diversidade tende a ser mais estimulante e produtivo, favorecendo a elaboração de novos projetos e soluções. A valorização da diversidade contribui para a obtenção de um clima positivo que, pelo combate à intolerância, estimula a cooperação e a sinergia entre os profissionais de uma organização que está ao seu entorno. Precisa falar alguma coisa, gente? Se eu estou num ambiente diverso, onde tem respeito às ideias, respeito às vivências, às realidades, eu vou querer produzir muito mais, porque eu vou estar muito mais sinérgica com essas pessoas. As pessoas vão estar mais à vontade para ser elas mesmas e elas vão produzir mais por causa disso. Então, fica aí a dica, diversidade já. Desempenho financeiro fortalecido. Diversos estudos de âmbito internacional já indicaram que programas de diversidade influenciam positivamente no bom desempenho financeiro das empresas. Os programas de diversidade também têm sido um fator diferencial para muitas empresas na atração de novos investidores. Então, da mesma forma que a gente deixa de consumir, e aí pensem, consumo, ele precisa ser politizado. Eu não vou consumir, e aí cada um com seus valores, né? Então, eu não consumo em empresas que fazem teste em animais. Eu não consumo em empresas que já foi apresentado que tem processos de trabalho semelhantes à escravidão. Eu, hoje, Juliana, eu não consumo em lojas onde o site só tem mulheres magras, brancas, loiras, estilo modelete. Se não tem uma mulher plus size, se não tem uma negra, se não tem uma mulher com cara normal, assim, Jenkins com a Jenkins, não compro. Já passei muita raiva, sim, que quis muito vestido, olhei e o site, não. Mas é o meu movimento político, é a forma como eu consigo me posicionar frente a uma demanda por diversidade, né? E à medida que eu vejo mais lojas e mais lojas entendendo essa demanda, eu vou acreditando que isso pode mudar, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que vocês podem pensar. Então, da mesma forma, hoje, que as pessoas deixam de consumir ou consomem por causa de uma posição de diversidade das empresas, os investidores também, eles pensam sobre isso na hora de investir. Imagem corporativa valorizada. Na medida em que a diversidade seja um atributo característico das atividades da empresa, tornam-se conhecidas como um bom lugar para se trabalhar, como um ambiente aberto e inclusivo. Ela pode agregar qualidades positivas à sua imagem e ao mercado. Então, gente, da mesma forma, né, com a questão do consumo, né, que quando uma empresa ela se queima muito, quando ela tem uma atitude racista, discriminatória, por qualquer motivo que seja, ela também é valorizada no mercado, principalmente pelo mercado mais jovem, né, que já está de saco cheio do mundo do jeito que está. Então, os melhores talentos, eles querem ir para esses ambientes inclusivos, que eles podem falar, olha, tudo bem, eu sou homem, sou branco, sou hétero, né, cisnormativo, tô no topo da pirâmide. Mas, cara, eu tenho um amigo, eu tenho colegas, eu tenho parente, eu tenho pessoas que eu amo, que estão dentro dessa minoria. Logo, eu só vou trabalhar em ambientes que não discriminem essas pessoas que eu amo. Então, pode ser aí uma coisa para a gente pensar. E aí, aproveitando, né, que a gente está falando sobre a imagem da organização, eu vou trazer para vocês uma fundação que chama DiversiThink, que fala aí sobre as empresas que possuem maior programas de diversidade, né? Então, estou colocando aí os 7 últimos anos, quais foram as empresas que tiveram aí o primeiro lugar nesse ranking. E aí, vocês que estão entrando no mercado de trabalho, será que não é interessante dar uma olhadinha? Né? Então, eu coloquei lá para vocês lá em cima, né, no começo da aula, sobre a Transemprego, e aí ela traz todas as empresas que são parceiras no processo de diversidade. Estou colocando aqui vou colocar para vocês mais algumas empresas. Será que não é interessante eu perceber se essa empresa que eu quero entrar, ela participa de algum programa de diversidade? Então, vou trazer aqui para vocês, né? Agora, em 2019, quem ganhou foi a AT&T, que é uma multinacional de serviços de telecomunicações. Em 2018 foi a Johnson & Johnson. Em 2017, quem ficou em primeiro lugar foi a Ernst Young. Em 2016 foi a
Kaiser Permanente, não é a cerveja, tá, gente? É uma empresa da área médica. Em 2015 e 2014, né, aquele grupo farmacêutico Novartis foi quem ganhou o primeiro lugar. A Sodexo também ganhou em 2013. Sodexo é um serviço de alimentação, não sei se vocês conhecem. E a PwC ganhou em 2012 o primeiro lugar com campanhas, né, com programas relevantes sobre diversidade. Então fica aí algumas diquinhas de empresas que talvez sejam interessantes. E aí, para fechar com chave de ouro, as razões pelas quais a empresa tem sim que fazer diversidade, a gente tem como fator crítico de sucesso o processo de diversidade. As empresas que usufruem de todo o potencial resultante das diferenças positivas entre os seus empregados. Também é crescente a tendência de valorização de marcas e bens produzidos por organizações que protejam uma imagem pluralista e de responsabilidade social. Responsabilidade social, né? Quantas vezes vocês já se questionaram sobre isso, gente? Da mesma forma que a organização vai escolher vocês, quais são os valores que fazem você a escolher uma organização? Será que a responsabilidade social é uma delas? Será que talvez você não deva pensar sobre isso? Não sei, vamos falar. E aí, já estamos caminhando para o final, tá, gente? Respira aí. Como que eu vou fazer então, Ju? Já fiz aquele processo de reflexão, como eu vou fazer um programa de diversidade eficaz dentro da minha empresa? Vou também dar dicas, né? Porque essa aula é dica e reflexão. A primeira dica, ela precisa ter uma estratégia clara. Por que a gente vai falar disso na nossa empresa? Muitas empresas falam assim, vou fazer só porque é bom. Mas a gente nem sabe por que a gente está fazendo. Então, se diversidade para o seu RH for Semana da Diversidade, e aí solta umas notícias na intranet da empresa, ou grupos de diversidade, e aí caso tenha 2, 3 pessoas que são de uma minoria, você coloca elas para discutirem um tema, sabe? Ou processo de seleção para diversidade, mas você não preparou sua empresa para receber aquelas pessoas, lembra? Diversidade é chamar para festa, né? E inclusão é chamar para dançar. Será que sua empresa já está pronta para chamar o povo para dançar? Porque isso não pode ser só do RH, não. A gente vai continuar falando sobre isso. Relacionar a diversidade com a cultura da sua empresa. Então, falar de diversidade numa empresa de tecnologia é diferente de falar de diversidade numa mineradora, que é diferente de falar numa indústria alimentícia e tal. Qual é a cultura da sua empresa hoje? Quem é a sua empresa hoje? Para aí a gente pensar em quais são as demandas para a gente trabalhar a diversidade na sua organização. Ter um sistema de governança, que é o que eu estou falando inicialmente, com a questão da diversidade como uma estratégia da organização, porque eu preciso saber como cada área vai atuar no processo de diversidade. Então, será que o marketing vai precisar atuar? Será que o pessoal da administração de pessoal vai precisar se preparar para receber essas pessoas diversas? O pessoal da área da saúde vai precisar se preparar? Será que o pessoal de finanças, suprimento, como que cada área vai auxiliar no processo de diversidade? Como que eles vão contribuir com o processo de diversidade na organização? Ele não pode ser um projeto do RH, isso tem que ser um projeto da empresa. Tudo que a RH faz tem que ser pautado por um desejo da alta cúpula, senão as coisas não andam. Fica só a gente fazendo barulho, projeto, que nada anda para frente e acaba até prejudicando as pessoas. Quando eu faço um projeto, eu trago as pessoas, trago diversidade para a minha organização e essas pessoas passam por processos de discriminação. Então, RH, prepare sua empresa, verifique se ela está preparada. Ter métricas, metas claras de onde eu quero chegar. O que eu preciso na minha organização? Ju, não tem mulheres na liderança, é isso que eu vou trabalhar. Então, como vai ser esse programa? Quantas mulheres você quer na liderança? Qual que é a porcentagem? Em quanto tempo? Eu preciso ter um objetivo, senão eu não sei para onde que eu vou, né? Negros, Ju, a gente não tem, o nosso número é baixo. Quantos? Em que área? É para colocar na base da pirâmide? Ou será que Ju, não tem nem na base da pirâmide, a gente vai começar aqui para conseguir fazer um plano de carreira para essas pessoas. Onde que você está? Um outro ponto muito importante é o processo de ensinamento dos gestores sempre, né? Ensinar os gestores a oferecer oportunidades iguais de emprego, encorajar o tratamento justo de todos e mostrar para eles, ensinar para eles como a diversidade ela é importante. Então, se tudo deu errado, põe essa aulinha para ele assistir e fala, gestor, de presente, 2 videozinhos para você assistir, pensa sobre isso, então ensine ele a não ser uma pessoa que discrimina, né? Isso é fundamental
para você ter sucesso no seu processo de inclusão. E criar práticas de desenvolvimento que despertem os talentos e habilidades de todos os trabalhadores. As pessoas precisam acreditar, e realmente ser verdade, né, que elas fazem a diferença na sua organização. Considerações finais para a gente terminar, né? A gente precisa pensar, né, que a diferença entre as pessoas é um princípio básico e nenhuma forma de discriminação pode ser tolerada. Todas as pessoas têm igual valor e o respeito e a valorização das diferenças definem a sociedade inclusiva. Olha, gente, se eu quisesse falar uma coisa para vocês disso tudo, é que é uma coisa para dentro e para fora da organização, sabe? Não é uma possibilidade de fazer... não, quando eu estou dentro da empresa eu vou ser inclusivo. Fora não tem problema não. E que você, enquanto RH, estimule o seu gestor, faça com que o seu gestor entenda, porque senão nem mexe com isso. Né? Tenta trabalhar primeiro os conceitos financeiros, né, os estímulos financeiros, para depois trabalhar com ele efetivamente os programas de diversidade e de inclusão dentro da sua organização. Tá certo? Gente, sempre que eu posso, faço uma frasezinha final, e aí, de forma, né, para terminar essa nossa aula, eu vou trazer um trecho do artigo que eu também estou deixando aqui embaixo, né, da Maria Tereza Fleury. Foi um dos primeiros artigos trabalhados aqui no Brasil em 2000 para falar sobre diversidade. E o artigo chama Gerenciando a Diversidade Cultural, Experiências de Empresas Brasileiras. E a autora fala, os brasileiros valorizam sua origem diversificada, incluindo as raízes africanas presentes na música, na alimentação, no sincretismo religioso, mas é uma sociedade estratificada, em que o acesso às oportunidades educacionais e as posições de prestígio no mercado de trabalho é definido pelas origens econômicas e raciais. Assim eu termino a aula de hoje. Bom, eu espero que tenha sido esclarecedor, que vocês tenham refletido sobre esse processo aí, como profissionais, como gestores, como RHs, como vida, que eu gosto de falar. Me sigam no canal, né? Todo mundo odeia o RH. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, né? E você não é meu aluno, manda aí para o profajurrios@gmail.com. E, gente, encha de comentários, de dúvidas, que eu adoro ler, adoro curtir lá os comentários de vocês, leio todos. E quero mesmo saber o que vocês pensam aí sobre diversidade e inclusão, tá bom? Então, gratidão e até a próxima aula.